Pois toda a Escritura Sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. Isso para que o servo de Deus esteja completamente preparado e pronto para fazer todo tipo de boas ações. Quinquagésima primeira semana que nós estamos falando sobre a fé, o que ela produz, qual é o trabalho da fé em nós. Muitos irmãos hoje em dia se enganam, acham que a fé é um instrumento para você conseguir de Deus alguma coisa. Mas nunca Deus teve este objetivo de nos dar esse dom maravilhoso, fé, para obtermos coisas dele. Porque Jesus foi claro, se nós buscarmos primeiramente o reino de Deus, ou seja, o seu governo, a sua direção, e andarmos de uma maneira que o agrade, as demais coisas serão acrescentadas em nossas vidas. Pense bem, você precisa de fé para buscar o reino, para mantê-lo, por meio do quê? De uma vida de submissão, por meio de uma vida que agrade a Deus, e contentar-se com aquilo que Deus lhe dá. Mas a igreja tem ensinado que fé é um instrumento para você chegar numa reunião e começar a pedir coisas. E não é assim. Se você olhar o contexto de quando Jesus disse, se vocês tiverem fé, dirão a este monte, ele não está dizendo nada para você conseguir o que quer. Aquilo se refere a um assunto que está sendo tratado ali. Algumas pessoas, quando leem a Bíblia, dizem assim, existem várias interpretações. Não. A interpretação é uma só. As aplicações, elas são muito grandes. O leque de aplicação da Bíblia é maravilhoso, mas a interpretação é uma só. Se eu digo para vocês que isto aqui é plástico, então vocês não poderão dizer assim, bom, o plástico vem do óleo. Walter queria dizer que o óleo, o fóssil produziu... Olha, para com isso, é plástico. Isto serve para tal coisa. Não é para apertar o laser e cegar os outros. Isso é para ajudar em alguma aula, alguma explicação. Enfim. A interpretação das palavras de alguém é uma só. Agora, você pode pegar esse texto de 3.000 anos atrás e aplicá-lo contemporaneamente? Claro que sim,
mas nunca fugindo da verdadeira interpretação. Então, muitas pessoas pegam textos da Bíblia e dão nós, como se fosse possível dar nó em pingos de água, como se pudéssemos dar rasteira em sombras. É impossível. Nós temos que ser coerentes e respeitarmos esse livro tão sagrado. Se Deus contou determinadas histórias para nós aqui, é para que aprendêssemos com ela e não ficássemos espiritualizando o texto sagrado. Ele não precisa disso. Nesta noite, eu pretendo falar com vocês sobre a fé de Jefté. Eu estava hoje pela manhã meditando, toda manhã, e achei por bem dividir esse assunto em dois. Nós vamos usar os textos de Hebreu 11:32, que vocês já têm de cor. O tempo é pouco para falar de Jefté, não vamos nem abrir lá, porque o tempo é pouco para ler aquilo. Então, vamos falar hoje o texto histórico que abrange parte da vida de Jefté, que está em Juízes capítulo 11. E hoje eu pretendo falar dos versículos 1 ao 8. E pretendo lhes dizer o seguinte: maridos, quando vocês olham para esses emojis, vocês se lembram de suas esposas? Então, olhe para Deus e não para os seus sentimentos. Muito bem. Quando nós falamos de Jefté, este é mais um indivíduo na Bíblia que poucos conhecem. Mas ele teve fé para ser um homem de Deus e ajudar o seu povo. A sua história compreende os capítulos 10 e 11 do livro de Juízes, especificamente capítulo 10, a partir do verso 6 ao 18, mas como a história sempre se repetia naquela época, o povo abandonou a Deus e passou a adorar deuses pagãos. E havia naquela ocasião um povo denominado como Amonitas. E eu vejo que muitos de vocês têm em mãos, ou nos seus tablets, ou smartphones, as minhas notas. E ali existe uma explicação breve sobre os Amonitas. Era um povo que habitava a região que em tempos modernos chamava-se Transjordânia, ou senhorio da Transjordânia. Depois passou a ser chamada Emirados da Transjordânia e, ultimamente, apenas Jordânia. Se vocês foram para Israel comigo, quando vocês chegam no Mar Morto, vocês se lembram do Mar Morto? Aquele mar que se cai uma gota de água nos seus olhos, é Jesus nos livre. Você olha para aquelas montanhas para a sua direita, em frente à direita, ali está a Jordânia. Correto? Ali é um país que pertencia a Israel. Então, os amonitas viviam ali. E eles eram descendentes
de Abraão, imaginem. Então, por meio do seu sobrinho Ló, porque quando Deus o tirou de Sodoma, lembram Sodoma e Gomorra que explodiu? Ló perdeu a esposa, porque ela ficou para trás e se transformou em uma estátua de sal. As filhas, olhando para o pai, Ló, disseram umas às outras: como nós agora teremos descendentes, se o nosso pai perdeu a nossa mãe? Então, veja se é possível, elas deram porre no pai, deram a ele bastante vinho, e o pai ficou chamando Jesus de Genésio. E uma das suas filhas, chamada Ben-Ami, ou Ben-Ami, não saberia pronunciar, foi lá e se deitou com o pai. E desse relacionamento incestuoso, nasceu uma criança, para a qual deram o nome de Amon. Por isso, os amonitas, porque eles são descendentes de Amon, filho de Ló, que era sobrinho de Abraão. Talvez nem interesse isso, essa cabeça, e o que eu tenho a ver com isso? Então, eu só quis mostrar para você que eu estudei e sei. Então, o mais importante é que a história de Jefté nos ensina que a fé verdadeira nos ajuda a superarmos traumas antigos, passado vergonhoso, e que por meio da fidelidade ao chamado do Senhor, sermos feitos por Ele como homens e mulheres de Deus. A fé, ela produz isso em nós. Ela arrebenta com os nossos traumas. Ela destrói a vergonha do nosso passado. E ela nos leva a sermos pessoas fiéis a Deus, para que sejamos homens e mulheres de Deus. Além do mais, perceberá que a fé destrói essa ideia de maldição familiar. Eu tenho problemas com esse tipo de doutrina, porque as pessoas ensinam os outros que se você tem um problema lá atrás com o seu avô, então você tem uma maldição. Nós vemos que Amon, os amonitas, eram um povo, como dizia, parentes de Israel, mas se tornaram o que se tornaram por causa de fanatismo religioso, disputa religiosa. E nós vamos ver na vida de Jefté que o mesmo acontece. Porém, mesmo Jefté tendo um passado vergonhoso, Deus o escolhe, porque Deus não está escolhendo pessoas por causa do seu presente ou passado.
E mesmo sabendo que Jefté iria cometer um absurdo no futuro, e nós vamos tratar sobre isso, desse absurdo que envolve votos, promessas, que muitos cristãos vivem fazendo votos e promessas a Deus, mesmo Deus dizendo que essas coisas são sacrifícios de tolos. Então teremos que discutir isso, e por que não aprendermos sobre essas coisas? Afinal, é para isso que nós estamos aqui. Então, indo ao nosso texto bíblico, lá em Juízes, capítulo 11, o primeiro verso nos diz que Jefté, da região de Gileade, quem vocês se lembram que veio de Gileade no futuro? Luiz Inácio Lula da Silva. Não. Fernando Collor. Não. Elias. Né? Então, Jefté, da região de Gileade, ele era o quê? Um soldado valente. Isto é, ele tinha coragem. O seu pai se chamava Gileade. E agora? E a sua mãe não tinha nome. Porque Gileade era um verdadeiro filho de uma prostituta. Então a sua mãe era uma prostituta. Portanto, ele era o quê? Um bastardo. Um filho gerado fora do casamento. Não é assim? E segundo o espírito religioso da época, era uma pessoa que trazia vergonha à família e não deveria participar da herança dos pais ou do pai, porque naquela época era um sistema meio patriarcal. Agora, o chamado divino é o que está em tese aqui. O chamado divino não depende da sua condição familiar. Apesar de Jefté ser um soldado valente, ele não trazia orgulho nenhum, honra nenhuma à sua família. Por quê? Na sua vida ele trazia a marca da imoralidade do seu pai. Todos que falavam de Jefté diriam o seguinte: ele não é filho daquele que pulou o muro? Não é este o filho de uma prostituta? Como é que você acha que esse jovem se sentia? Que ambiente familiar ele vivia? Os seus meio-irmãos zombavam dele, a sociedade zombava dele. E ele vivia dentro de um conflito familiar. Agora, para se viver dentro de um conflito familiar, é necessário que alguém nasça de um relacionamento extraconjugal? Não. Não são poucas as pessoas que vivem sob um conflito familiar.
debaixo de desajustes conjugais. E esses desajustes e conflitos têm gerado desequilíbrio emocionais na vida de seus filhos. Porque os pais não resolvem acertar aquela situação. Se entregam a Deus, mas continuam se mantendo dentro de mágoas. Por quê? Enquanto um casal se preocupa em impressionar um ao outro por causa de alguns erros, sabe o que acontece? Se tornam omissos e ausentes a seus filhos, deixam de lhes dar uma verdadeira, boa e saudável educação. Porque a única preocupação de um casal assim é descobrir alguma falha e jogar todo o histórico novamente no rosto de seu companheiro ou de sua companheira. Não é incomum ouvirmos palavras tão vazias como essas que eu vou lhes dizer. Um filho, ou melhor, um pai ou uma mãe, olha para o seu filho e diz: filho, está vendo a sua mãe ou o seu pai? Quem é que pode aguentar essa pessoa, senão eu? Eu faço tudo por você, filho, pela nossa família, mas ele ou ela não dá valor às coisas que eu faço. Quem sabe um dia você se torne uma pessoa influente ou alguém importante neste mundo, famoso, e entenderá o meu sofrimento e todo o meu esforço por você. O que ele está querendo fazer? Um jogo. Um jogo. Filho, se um dia você ficar famoso, me leva para morar com você e me tira dessa situação. Vai me dizer que você já não viu isso acontecendo? Já ou não? Muitos pais, em vez de darem exemplos aos seus filhos, geram neles conflitos. Imagine você ouvindo palavras parecidas a estas, a uma criança cuja lógica ainda não está totalmente formada e mal possui conhecimento correto acerca da vida conjugal, incapaz de discernir, de colocar sob critério, de julgar as palavras deste ou daquele. O que este cônjuge está fazendo com seu filho? Se não tentando dar a ele alguma esperança, alguma espécie de favorecimento. Eu conheço pais que viveram nas costas de suas esposas, nunca fizeram nada, nunca lhes ofereceram nada. Não porque a oportunidade lhes foi tirada, mas porque eles tinham este hábito. Não gostavam muito de fazer o que deveria ser feito. Porém, eles souberam como manipular a mente de um ou outro filho, de modo a ganhar a confiança deste para ele.
em detrimento de todo o esforço e trabalho da mãe. O resultado é que este filho nunca honrou verdadeiramente sua mãe, mas sempre honrou aquele que o encheu com uma falsa esperança, que conseguiu tornar esta criança na mesma pessoa que ele é. Muitos filhos têm vergonha de seus pais, por outro lado, e escondem essa vergonha de seus amigos, seus colegas. Mas que adianta esconder, se nós podemos perceber, nós que somos mais velhos e habituados à palavra de Deus, notamos com uma certa claridade seus traumas por meio das escolhas e decisões que fazem equivocadas. Não é incomum encontrarmos jovens traumatizados pelos desajustes familiares, que os tornam dependentes emocionais de outras pessoas, fragilizados, inseguros, e muitas vezes acabam se entregando a uma vida de sensualidade e libertinagem. Ele tem culpa por viver assim? Claro, ele fez a sua escolha, ele tem a sua opção, ele é um indivíduo. Porém, os pais terão que responder seriamente perante Deus por não tê-lo educado nos caminhos do Senhor, porque recusaram o conhecimento, e por recusarem o conhecimento, não deram a ele, ao indivíduo, ao filho, o que deveria ser dado. Eu não sei qual é a sua condição familiar. Eu não sei também como está o seu relacionamento conjugal. Pode ser um caos, mas neste momento, se você estiver enfrentando um problema assim, se você, casal, está enfrentando um problema difícil de relacionamento, e você, filho, se sente rejeitado pela ausência, não é da presença. Eu posso estar com você e não estar. Você já viu você conversando com fulano e ele com o celular? Você está gostando da viagem? Maravilhosa. E a paisagem está bonita? Qual? Do filme que eu estou vendo aqui no celular? Deixa eu ver lá fora. Você sabe que há casais que conversam entre si dentro de casa pelo WhatsApp? Filhos que conversam com pais pelo WhatsApp. Não estou falando da rua, não, estou falando dentro. Mas eu não estou dizendo que isso é uma coisa esporádica. Eu estou falando que isso é um uso contínuo, é um hábito.
Não existe mais o diálogo presencial. O que existe é o diálogo virtual. Onde nós estamos chegando? Você pode estar presente aqui com o corpo, mas a sua mente pode não estar. Então você está presente ou ausente? Ausente e presente, ou presente e ausente. São dramas. Você bate o olho na história deste homem e você vai aprender isso. Vai se deparar a isso. Mas muitas pessoas não querem ensinar essas coisas a vocês. Porque isso não aumenta o público. Por quê? Porque o que eles querem é que você se torne um pedinte de oração. E fica claro que não basta pedir orações. Muitas pessoas pedem orações a terceiros pelos seus problemas para adquirir uma posição de vítima. Porque eles não querem andar de acordo com a palavra de Deus. Eles não querem observar princípios da palavra de Deus. Eles não querem cooperar com o trabalho de Deus na vida deles e através deles, em favor do próximo. Ou seja, Walter, dá para você orar pelo meu marido? Aquilo está uma peste lá em casa. Agora só falta sair fogo da venta. O cheiro dele está ruim. Muito bem. Quando você não conhece essa pessoa, você acaba o quê? Se solidarizando. Isso. Você acaba tendo pena dela. Não é isso? Então o que acontece? Só que ela está te enganando, inconscientemente, porque o cristianismo que ela recebe não é uma verdade, é uma mentira. Eu não estou dizendo que não devemos orar uns pelos outros, uns com os outros, que não devemos carregar as cargas uns dos outros. No entanto, é necessário que os outros não se abstenham dos princípios exigidos de Deus para as diferentes áreas da vida. Quando você chega a mim e diz: eu preciso que ore pelo meu filho, porque eu não aguento mais, ele vai destruir a casa. Fica claro que você não está dando educação a ele. E se você começar agora, a rebeldia desse garoto vai triplicar. Mas tem que começar. Então muitas pessoas vão pedir oração e não pedem para uma pessoa só não. Vivem abrindo a sua vida em leque para muitas pessoas e acabam ficando nas mãos de pessoas fofoqueiras. Então, pela falta de coragem de obedecer a Deus e até de sofrer pela opção da escolha pela verdade. Por exemplo, meu filho está criando um problema, então agora como é que a Bíblia diz que eu tenho que fazer? A Bíblia ensina isso, isso e isso. Eu tenho que fazer isso e isso? Tem.
ela vai, começa e tem medo, começa a sofrer e para. O que é mais fácil? Morrer na cruz ou dizer afasta de mim esse cálice? Então, corre atrás de profetisa, de profeta, de revelação, de adivinho. Correndo o risco de se tornar prisioneiros de pessoas que não conhecem a Bíblia. Porque muitas pessoas que se dizem hoje que são profetas e profetisas, têm orgulho de dizer que são usados com o dom de Deus e que não precisam ler a Bíblia. É um absurdo! Você imagine você dar uma ideia a um engenheiro que nunca se informou em engenharia, que não trabalha em nenhum escritório de engenharia. Ele diz que é engenheiro. Porque ele tem o dom. E ele então começa a fazer a planta. Com certeza vai dar problema. Toda a casa de sítio cai. Eu falo de experiência própria, porque eu fui criado na roça. Cai. Porque não tem boa fundação. Imagine você vai no médico e ele diz, doutor, o problema é o seguinte, eu estou assim, mas ele não tem informação. Mas ele diz que tem o dom. Imagine onde você está se metendo. Aí você vai ouvir um camarada dizer assim, eu não estudo a Bíblia, é o Espírito que me dá, eu tenho o dom. Imagine você vai ensinar crianças, sem aprender o mínimo de pedagogia, de psicologia. Não, vou ensinar porque eu tenho dom. Para mim, uma pessoa que se candidata a governador, presidente da república, prefeito, teria que passar por um curso. Você quer, não basta o dom. Você tem que ter um curso, você tem que ter bagagem, você tem que ter teoria para poder discutir. O que nós vimos esta semana, antes de ontem e ontem, no Senado brasileiro, é caso de polícia e de prisão. Uma mulher rouba um calhamaço de notas que pertencem à República Federativa do Brasil e diz que não devolvo. Ela é digna de ir para a delegacia de polícia e passar uma noite sentadinha lá. Imagine, 81 cédulas, me aparece 82. O Brasil inteiro acompanhou isso. Eu nunca vi isso no Brasil, gente. Uma vergonha, um escândalo, sem contar outros que estão por aí e que irão surgir. Mas é necessário que assim seja, para mostrar a nós cristãos a época que nós estamos vivendo, que não dá mais para confiarmos em homem algum, nós temos que confiar em Deus e na sua graça.
Então, voltando ao assunto, muitos filhos, pela ausência e omissão de seus pais, se sentem o quê? Rejeitados. Lá no fundo, se sentem rejeitados. Ou colocados ao lado como pessoas menos importantes. O filho entra em casa e só vê o pai discutindo com a mãe, por qualquer motivo. Por que você abriu a geladeira? José, por que você abriu a geladeira? Eu sempre abro a geladeira. Você sempre diz, nunca falou nada, hoje você falou, estou falando. Mas o que está acontecendo? Você deixou a marca da sua impressão digital na geladeira. Por que você pegou aquela fruta? Era minha. Mas tem outra igual. Não, você pegou da direita. Da direita é a minha, a sua esquerda. Tudo é motivo para confusão. Aí eles dizem assim, é o desgaste. Não é o desgaste. É a falta de princípios divinos, bíblicos dentro de uma casa. Aquilo gera um clima propício para a presença do diabo e seus demônios. Então a mulher chama o pastor e a irmandade para visitar a casa e orar pelas paredes, porque eles dizem, o demônio está aí. Então começamos a orar, sai demônio, ora aí pela essa quadrante, olha por esse quadrante. Aí, começamos então a expulsar demônios de tijolos. Aí o outro vai no ralo, enfia a mão, dá o chumaço, você quer o quê? Não tem cabelo num ralo? Só se a casa for casa de careca. Não vai ter cabelo no ralo, não vai ter sabão no ralo, não vai ter nada, tem até rato, barata no ralo. La cucaracha. Então, é um absurdo o grau de misticismo que nos metemos por abandonarmos o que deveria ser verdadeiro em nossas vidas, a prática da palavra de Deus e dos princípios divinos. Se você quer ser um bom pai, não basta simplesmente acompanhar o teu filho à escola, dizer para ele, filho, você vai ser grande, você vai conseguir. Não, você tem que ensinar ele a ser homem. E deixar que as aptidões ou os dons naturais desta criança se aflorem. Você não pode forjar em um ser, características que Deus não lhe deu. Como você não deve mudar o destino de um ser que Deus não traçou. Se você é ausente da boa educação e omisso a ela para com seus filhos, isso gera um trauma, uma solidão, uma dependência emocional, um desassossego, uma insegurança terrível.
E isso pode fazer com que essa criança, esse filho, esse adolescente, esse jovem, passe a buscar péssimas amizades e ambientes nada saudáveis. Se ele não busca péssimas amizades, ele pode se isolar. Se apegar demais à leitura, aos estudos e ficar tendo uma vida só para si. Nós precisamos fazer todas as coisas. A Bíblia ensina isso. Que o homem precisa se divertir, ele precisa estudar, ele precisa se relacionar. Ele precisa praticar esporte. A Bíblia ensina que nós temos que ter um conjunto de atividades que nos torna cidadãos, pessoas normais. E não anormais. Se você está olhando para o seu filho e está notando que ele está se isolando ou se apegando a uma determinada coisa somente, aquilo está tomando conta da cabeça dele, é o foco da vida dele, é hora de você intervir. E ensiná-lo a relaxar, e ensiná-lo a observar que existem pessoas ao lado dele. Mas lembre-se que isso tudo está acontecendo por tua causa. Alguma dúvida? Quer perguntar algo? Quantos anos eu tenho? 65. Segundo lugar, cuidado com as suas decisões e com os que se aproximam de você. Nos versículos 2 e 3, nós lemos o seguinte: a esposa de Gileade também teve filhos. Quando cresceram, eles expulsaram Jefté, dizendo: você não vai herdar nada do nosso pai, porque é filho de outra mulher. Olha lá. Jefté fugiu dos seus irmãos e foi morar na terra de Tobi. Parece nome de cachorro, né? Tobi, bem. Então, veja lá. Lá, alguns homens ordinários se juntaram a ele e andavam juntos. Jefté, nesse texto, nós sabemos que ele foi rejeitado pelos seus irmãos, e o que o seu pai fez? Nada. Na verdade, até parece que o pai estava a fim de se livrar dele. Não é verdade? Em vez de ajudá-lo, você está vendo o seu filho com problema e você encolhe a mão. Simplesmente por ignorância, por orgulho próprio, você não sabe nada. Vá conversar com seu filho, talvez ele tenha razão pelos traumas que ele está passando e você é culpado desses traumas lá atrás. Quantas pessoas se casaram errado por fugirem de sua casa, por não quererem suportar mais o convívio de seus pais, e entraram numa vida conjugal desesperada, fracassada desde o início. Porque na casa de seus pais, viver ali era um desespero, uma angústia,
Era algo insuportável. Não havia exemplo para nada. Será que Deus está olhando para estas pessoas como nós olhamos? Os cristãos religiosos olham para essas pessoas e dizem, não vale nada. Mas Deus não vê assim. Nós olhamos para uma pessoa que é filho de uma prostituta, dizendo assim, esse aí não tem passado. Como não? Antes dele ser filho de uma prostituta, graças a Deus, ele não sofreu um aborto. Porque o que esses esquerdinhas estão falando hoje no mundo inteiro é sobre essa liberdade absurda de assassinar crianças. Inclusive a ONU faz parte desse jogo. A história de um ser não está escrita quando há a união entre o espermatozoide e o óvulo feminino. A história de uma criança está escrita na eternidade, antes dela ser formada no ventre da mãe. Assassinar uma criança é duelar com Deus, é interromper o trabalho de Deus sobre a sociedade, sobre a terra, na eternidade. É tirar de Deus o seu senhorio, a sua capacidade de ser Deus. E você vem com conversa fiada para cima de mim? Jefté, traumatizado, tomou uma decisão que o levou ao quê? A um ambiente terrível, caótico, imoral, para viver com pessoas de índole deteriorada, péssimas pessoas, um ambiente hostil. E se torna, sabe o quê? Líder daquela gente. Porque ele era um soldado valente. E segundo historiadores, estudiosos, ele forma ali um bando, um exército que atacava tanto os amonitas, menos os israelitas, mas ele atacava os povos ao redor, e era um grupo de bandoleiros. Você está andando na estrada, vai ser assaltado. Jefté, em vez de buscar a ajuda de Deus, porque ele tinha algum conhecimento de Deus, ele resolveu fazer o quê? Fugir. Eu sei que ele não sabia dos planos de Deus para a sua vida, mas ele não deveria fugir, ele deveria buscar a Deus. Eu não sei o que você está passando, mas talvez você esteja disposto a fugir de um problema. Mas antes disto, antes de tomar qualquer decisão, você deve buscar, aprender a buscar a Deus. Porque quando você foge, fatalmente você vai cair nas garras de um ambiente que desagrada a Deus, e aquele ambiente vai formar em você, dar a você as mesmas qualidades que ele possui. Você se tornará como aquele ambiente, como as pessoas vivem lá. E foi isso que Jefté se tornou, um bandoleiro. Mas é incrível como Deus permite que o ser humano se afunde no lamaçal de pecados, de erros.
para gritar com Ele. E nós éramos assim, quando Paulo diz que nós éramos desobedientes a Deus, porque cometíamos pecados gravíssimos, e espiritualmente nós estávamos mortos. Naquele tempo nós seguíamos o caminho deste mundo, e daqueles que fazem a vontade de governos demoníacos, que dominam, que controlam a mente das pessoas afastadas de Deus. Todos nós éramos como eles, vivíamos de acordo com as suas regras, vivíamos de acordo com os seus costumes, fazendo o que o nosso corpo e a nossa mente queriam. Nós vivíamos pelos nossos apetites carnais, mentais, pelos nossos anseios e desejos mais baixos. Estávamos destinados a sofrer o castigo de Deus. Mas a misericórdia de Deus foi tão grande para nós. E seu amor por nós foi tanto, que quando estávamos longe dele, espiritualmente mortos, em desobediência, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, Ele nos trouxe a vida que vem do alto, e nos encheu de esperança, e apagou de seus olhos o nosso passado, para que possamos viver uma nova vida em Cristo, porque aquele que está em Cristo é uma nova criatura, as coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Toda vez que Deus levanta pessoas ruins vão se aproximar de você. Vão tentar mudar sua maneira de pensar. Vão tentar afastar você de Deus. Repare, jovem, lá na sua faculdade ou na sua escola. Vocês mais novos, reparem seus colegas e amigos de escola, e até mesmo vizinhos. Vocês mais velhos, quando vão pentear o cabelo, fazer suas escovas no cabeleireiro, reparem as conversas que chegam até você. Vocês homens, quando vão tomar café com seus amigos, reparem o tipo de conversa que chega aos seus ouvidos. Todo tipo de lixo. Todo tipo de lixo que ofende a sua família, que ofende a sua moral, ofende a sua saúde espiritual e moral. Lembre-se, isso não é um discurso, isso é uma pregação. Eu estou falando pelo Espírito Santo de Deus. Eu não estou aqui para gritar como fazia antes. Não tenho mais força para isto, mas estou lúcido, plenamente lúcido, consciente da presença de Deus aqui, para falar as coisas que estou lhes falando. Com temor no meu coração, eu as replico aos seus, para que vocês obedeçam a Deus. Vocês pais já receberam uma mensagem de Deus nesta noite. Vocês filhos já receberam uma mensagem desta noite. Pais, cuidem de seus filhos, porque senão vocês terão que responder seriamente perante Deus. E vocês filhos que estão guardando mágoas, tomem cuidado com as suas decisões, porque elas vão levar vocês a lugares que desagradam a Deus. E por fim, esforce-se para ganhar o prazer de Deus, em vez do que as pessoas lhe oferecem. Versículos 4 a 8. Algum tempo depois,
os amonitas foram guerrear contra o povo de Israel. Quando isso aconteceu, reparem agora, os chefes de Gileade foram buscar Jefté na terra de Tobi. Os mesmos que expulsaram. E disseram: venha com a gente e seja o quê? Ai, o nosso chefe. Você vai entender isso quando você ler o capítulo 10. Seja o nosso chefe na guerra contra os amonitas. Jefté respondeu: eu sei que vocês me odeiam, e odeiam tanto que me fizeram sair da casa do meu pai. Como é que vocês vêm me pedir ajuda? Agora que estão em dificuldade, nós viemos falar com você, porque queremos que comande todo o povo de Gileade na luta contra os amonitas, responderam eles. Então você vê que uma guerra estourou. E quem poderia defender Israel diante daquele povo poderoso, preparado para guerrilhas? Quem poderia organizar um exército competente para aquele tipo de batalha? Na verdade, eles devem ter ouvido falar de Jefté. Na verdade, eles devem ter ouvido falar que Jefté liderava um bando, um exército pequeno, mas competente, que lutava contra os inimigos do povo de Israel. E sempre estava conseguindo algum tipo de vitória. Então eles dizem: vamos buscá-lo. Sabe o que eu me lembrei de uma verdade? Que aquele que não servia agora serve. Aquele que era desqualificado é aquele que agora oferece os recursos que os qualificados não têm. Meu irmão, você pode ter sofrido traumas, você pode ter escolhido o pior caminho da sua vida, mas há talentos em você que Deus nunca tira. E sabe por que você é importante? Porque Deus, no seu nascimento, colocou esses dons, esses talentos naturais na sua vida, que este mundo precisa. Você pode ser um médico sem paixão, ou não é? Você pode ser um advogado que não elucida ninguém, que só visa ganhar causas e ganhar dinheiro, ou não é verdade? Você pode ser uma enfermeira que não se compadece. Você pode ser um pastor que não se preocupa com a eternidade. Você pode ser um político que não pensa no povo. Ou eu estou falando bobagens aqui? Você pode ser um filho que não honra o pai. Você pode ser um pai que não se preocupa realmente com seus filhos. Você pode ser uma mulher que não está preocupada com a espiritualidade do seu marido. Você pode ser um marido que não está preocupado em proteger sua família. Você pode ser um cristão que não está preocupado em submeter-se a Deus. Nós podemos ser qualquer coisa, sem a essência dela. Na natureza você não encontra laranja sem gosto de laranja. Você não chupa uma melancia sem gosto de melancia, nem uma manga sem gosto de manga, nem goiaba sem o gosto da goiaba. Mas quando você olha para o homem, você é capaz de enxergar uma pessoa que ele não é. Assim é a vida de muitos religiosos. Vivem cometendo o erro de julgar as pessoas, de sentenciar as pessoas, de desqualificá-las. Em vez de perdoar, rejeitam, maltratam, não cuidam. Em vez de disciplinar e educar,
com amor, na verdade, preferem declarar uma sentença de repúdio, de rejeição, de expulsão. Você está condenado. As regras da nossa igreja, a regra, as leis. Eles julgam e sentenciam pessoas porque as consideram desqualificadas por meio de uma suposta espiritualidade, moralidade falsa. Você se lembra muito bem quando aquela mulher adúltera foi apanhada em flagrante adultério e trazida perante Jesus. E Jesus estava o quê? Escrevendo na areia. E disseram, essa mulher foi apanhada em flagrante adultério, o que o Senhor diz? Aquele que não tem pecado, isto é, aquele que não cometeu o mesmo pecado dela, atire a pedra. A Bíblia diz que o mais velho, o mais experiente, largou a pedra até o mais novo e foram embora. Então Jesus parou de escrever no solo, olhou para a mulher e disse, mulher, onde estão os teus acusadores? Ela disse, eles não estão aqui. Eles te acusaram? Como se não soubesse. E ela disse, não, Senhor, nem eu tampouco te condeno. Vá e não faça mais estas coisas. Que maravilhoso. Você tem desprezado os seus talentos pelo prazer. Você julga o hedonismo a causa da sua vida. O prazer pelo prazer é a causa da sua vida. E não é assim. Você tem que descobrir a sua importância na sociedade. Você tem que descobrir a sua importância na igreja. E ser um homem e uma mulher de Deus. Nunca faltarão pessoas para te desqualificar. Eu sofri isso a minha vida inteira. Mas convenhamos, até este momento Jefté não é um bom exemplo. Não é um exemplo para seguirmos. Mas nós devemos observar que ele escolheu o mal. Em vez de buscar a Deus, ele deixou-se conduzir pelos traumas que sofreu na sua casa. Por isso eu digo a vocês, não vale a pena conservar, não conserve dentro de vocês mágoas e ódio. Isso levará você à amargura e ao egoísmo. Tome cuidado. Não conserve dentro de vocês, não cultive dentro de vocês a mágoa e o ódio. Isso tornará você amargurado e egoísta. Você criará o seu mundo, você se tornará quase um psicopata. Você vai criar uma nova realidade para a sua vida que não é real. Outra coisa que eu digo, os seus talentos nunca morrem. Você é uma pessoa interessante, porque Deus a fez assim, ou fez assim. Você tem certos talentos que as pessoas precisam, e aqueles que te rejeitam, um dia voltarão a te procurar. E de novo você tem que pensar, cuidado com os seus maus sentimentos, para que você não se encha de orgulho pessoal, de soberba, a fim de se sentir agora superior a eles. Vocês não tinham ódio de mim, agora vêm me procurar?
Não foi Jefté? Ele precisava falar dessa maneira? Não. Creia que Deus pode fazer muito mais a seu favor para abençoar os outros. A pessoa que não tem conhecimento verdadeiro de Deus, desculpe, eu passei bastante da hora, mas eu preciso terminar este assunto. Isso é de importância para vocês. Se alguém precisar sair, por favor, eu não vou ficar chateado não, só vou mandar prender lá fora. Mas se alguém precisar sair, pode sair, pelo amor de Deus. Creia que Deus pode fazer muito pela sua vida. Mas tudo que Deus faz é para você abençoar pessoas. Quem não tem conhecimento exato de Deus, só vive para si, só vive pedindo oração, só vive pedindo bênçãos, ele nunca vai entender que Deus quer trabalhar na vida dele para abençoar outros. Você não estuda para ganhar dinheiro. Você estuda para ajudar pessoas. E com isso, você ganha dinheiro. Eu volto a dizer, você não precisa de dinheiro ou de Deus para ganhar dinheiro. Mas você precisa de Deus para saber o que fazer com o dinheiro decentemente. Você não precisa de Deus para casar, mas você precisa de Deus para trazer honra para dentro da sua casa. Você não precisa de Deus para ter filhos, mas você precisa de Deus para educá-los dignamente, para torná-los diferentes de uma sociedade incoerente, ingrata, incrédula, malvada. Ande nos caminhos de Deus, meus irmãos, por meio de Jesus. Lembre-se sempre que um dia você e eu rejeitamos Jesus, assim como eles rejeitaram Gideão. Nós falávamos de Deus, íamos à igreja, mas quando alguém vinha com a história de Jesus, esse nome bloqueava tudo dentro de nós, porque a sua história é estranha. O menino que nasce do Espírito Santo, depois está lá em Belém, daqui a pouco está lá no Egito, daqui a pouco está em Nazaré, morre numa cruz, falaram que ele ressuscitou, não vi. É uma história estranha. Mas foi justamente ele que apareceu a nós e nos convocou a uma vida, a uma missão de vida. Não foi para abençoar só nossas vidas, não, mas para nos convocar a lutarmos pela verdade e pelo povo de Deus, assim como está acontecendo com Jefté. Por causa de nossos pecados, éramos odiados por Deus. E poderíamos ter dito, mas o Senhor não tinha ódio de nós? Tinha. Mas estou lhe dando a oportunidade para cessarmos essa rixa, essa briga e fazermos um acordo em amor. Eu dou aquilo que você precisa e você dará aos outros o que eu lhe dou, que é justamente o que eles precisam. Tudo que você fez contra mim, agora você vai fazer a favor de mim, em favor dos outros, para abençoar os outros. Não tente lutar para ser aceito por aqueles que te rejeitaram. Simplesmente viva a verdade, cumpra a verdade, cumpra a vontade de Deus, abençoe as pessoas.
Esforce-se para viver como um filho de Deus, de acordo com os princípios das bem-aventuranças que nós já vimos em meditações passadas. Não faça nunca uma política suja para ser aceito pelos outros, mas que o seu proceder seja de acordo com o ensinamento de Jesus, seja sim, sim e não, não. A quem quer que seja, não faça política, porque você é mais amigo deste, menos amigo daquele. Lembre-se, antes você deve procurar o prazer de Deus, em vez do homem, daquele que o homem lhe dá. A fé nos leva a isto. Aqui nós temos pessoas pobres, pessoas ricas, negros e brancos, mas se eu precisar falar com você uma verdade, não importa a sua classe social e econômica, vou falar, porque acima de você está o meu Deus, o teu Deus, e você trate de ouvir a palavra de Deus e servi-lo de coração, porque senão você vai ir para o inferno, e não é isso que Deus quer. Deus quer conduzir você ao céu, à presença dEle, e Deus me escolheu para falar com vocês a mensagem do Evangelho. Tudo que passar de sim, sim e não, não, Jesus afirmou que é de procedência maligna. Não se faz política para ter amizades. Política suja. Lute, meu irmão, contra os seus sentimentos de ódio e mágoa. Seja humilde debaixo da mão de Deus. Quando você puder fazer alguma coisa por alguém, faça. A Bíblia diz: humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, porque no tempo devido, no tempo certo, Deus o honrará. Não procure esta honra, deixe que Deus lhe dê. Há uma coisa que eu estava pensando em casa: você não cria um amigo, mas simplesmente o reconhece ao teu lado. Portanto, procure ser um amigo até para os seus inimigos. Você não consegue pegar uma pessoa e falar assim: bom, agora eu vou construir em você um amigo. Não. O amigo aparece. Ele está do seu lado. Você tem 10 pessoas ao seu lado, mas quem de fato está com você é o teu amigo. E o pior de tudo, que é este que você despreza. O verdadeiro amigo está do seu lado. Há muitos maridos que desprezam a sua esposa, porque ela é a sua verdadeira amiga. Há muitas mulheres que desprezam seu marido, sendo ele o verdadeiro amigo. Há filhos que desprezam seus pais, sendo estes os seus verdadeiros amigos. O orgulho humano é terrível, forte demais. Mas que nós possamos seguir os ensinamentos de Jesus. Porque quando eu penso, para onde os meus sentimentos me levam, me conduzem, senão para péssimas pessoas e ambientes degradados, eu tenho que também pensar, paradoxalmente, para onde os ensinamentos de Jesus me conduzem, senão
ao coração eterno do Pai, a ser um benefício aos outros. Vocês podem me acusar de falar demais, mas nunca poderão me acusar de desonesto. Vocês podem me apontar como sendo um mau orador, mas nunca dirão que eu fui um infiel pregador. O meu coração despeja a graça de Deus sobre vocês. Jesus disse em Lucas capítulo 6, versículos 27 ao 31. Mas eu digo a vocês que estão me ouvindo, porque ele estava respondendo, vocês ouviram, amem os seus amigos e odeiem os seus inimigos. Mas eu digo a vocês que estão me ouvindo, amem os seus inimigos e façam bem para os que odeiam vocês. Isto é, façam algo de Deus para eles, para aqueles que os amaldiçoam, e orem em favor daqueles que maltratam vocês. Como nós temos que aprender, como nós temos que chorar por nós mesmos. Se alguém lhe der um tapa na cara, vire o outro lado para ele bater também. Se alguém tomar a sua capa, deixe que leve a túnica também. Dê sempre a qualquer um que lhe pedir alguma coisa. E quando alguém tirar o que é seu, não peça de volta. Por que ele está dizendo isso? Desculpe. Por que ele está dizendo isso? Façam aos outros a mesma coisa que querem que eles façam a vocês. Meu filho não me escuta, e você o escuta? A minha mulher me abandona, e você como a trata? Como um lixo? Meu patrão é um ditador, e como você o trata? O que de Deus você está fazendo na situação em que está? Este é o ponto de tudo que nós estamos vendo. A fé leva você a vencer os traumas, o seu passado. Mas a fé leva você a agir na situação, fazendo a vontade de Deus. Do contrário, tudo está nulo. Esta era a palavra de Deus para nós nesta noite. Que Deus nos abençoe grandemente. Quem no céu tenho eu ao longo de ti. Quem tenho mais prazer, não há outro Deus semelhante
somente a ti, Senhor. És a minha força em meu coração. És a minha